Olá! Investir em imóveis, né, faz parte da nossa cultura. É aquela reserva de valor que passa de pai para filho. Mas com tanta opção surgindo no mercado financeiro, a grande pergunta é: essa tradição toda ainda faz sentido como investimento inteligente nos dias de hoje? Ok, vamos direto ao ponto que é a dúvida que não quer calar. Por que alguém colocaria um monte de dinheiro num imóvel imobilizado quando a renda fixa está aí, pagando super bem, com liquidez e sem dar dor de cabeça? E olha, é uma pergunta super válida. Só que a resposta? A resposta pode surpreender. E aqui está a surpresa, segura essa. Segundo o estudo da FGV com o quinto andar, a rentabilidade média de quem investiu em imóveis em 2024 foi de 19,1%. Isso juntando o aluguel e a valorização, claro. É um número que, olha, passou longe, mas muito longe, dos principais rendimentos da renda fixa como o CDI e a própria Selic no mesmo período. Então, a história é um pouco mais complexa do que parece à primeira vista. E para a gente entender essa história toda, vamos seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos ver qual é o retorno real do tijolo. Depois, as 4 principais estratégias para investir. A gente vai mergulhar na conta que realmente importa, entender a mordida do leão, comparar um imóvel físico com os fundos imobiliários e lá no final, a gente tenta ajudar a decidir se este investimento tem a ver com cada um. Certo, vamos começar pelo começo, desvendando o tal do retorno real. Porque o lucro de um imóvel, acredite, vai muito além daquele dinheiro do aluguel que cai na conta todo mês. E aqui está a mágica do negócio, sabe? Um imóvel protege o patrimônio de 3 jeitos ao mesmo tempo. Primeiro, ele gera renda corrente com aluguel. Segundo, o preço dele tende a subir, ou seja, tem valorização do capital. E terceiro, isso aqui é crucial, ele protege contra a inflação, já que tanto o aluguel quanto o valor do bem são corrigidos. Pouquíssimos investimentos financeiros conseguem fazer essa trinca de uma vez só. Agora, falar em investir em imóvel é muito genérico. Não é só comprar e pronto. O sucesso depende de ter uma estratégia bem definida. Vamos dar uma olhada nas 4 principais. A primeira é a mais clássica de todas: comprar para alugar. O foco aqui é ter aquela renda passiva, o famoso pinga-pinga todo mês na conta. É uma estratégia para quem pensa no longo prazo, para quem busca segurança. Mas fica o alerta. Não é um investimento passivo não. Exige gestão, tem que correr atrás de inquilino, resolver problema, dá trabalho. A segunda estratégia é de comprar para revender, que o pessoal chama de flipping. Aqui o jogo é outro. O objetivo não é o aluguel, mas sim o lucro grande na hora da venda. Isso exige um bom olho para achar oportunidades e, claro, paciência, porque o imóvel pode demorar para ser vendido. É uma aposta na valorização do mercado num prazo mais curto. Em seguida, tem a compra na planta. A ideia, na teoria, é simples: comprar mais barato antes de ficar pronto e vender com um bom lucro assim que a obra acaba. O potencial de ganho é alto, sim, mas os riscos também são bem maiores. A construtora pode atrasar, quebrar, ou o mercado pode simplesmente não estar tão bom na hora de pegar as chaves. É arriscado. E por fim, a estratégia de usar o imóvel para guardar patrimônio. Aqui, o imóvel é visto quase como um cofre forte. O objetivo principal é preservar o valor do dinheiro por décadas e lá na frente facilitar a passagem desse bem para os herdeiros. O aluguel é legal, é um bônus, mas o foco mesmo é a segurança do ativo físico. E essa frase, olha, resume tudo. Não importa a estratégia escolhida. Essa é a regra de ouro. Imóvel exige paciência. É um jogo de maratonista, não de velocista. Quem entra nessa buscando dinheiro rápido, geralmente quebra a cara. Ok, agora a gente chega na parte que separa os amadores dos profissionais, a matemática. Muita gente se engana olhando só para os números bonitos, os números brutos. Chegou a hora de calcular o lucro de verdade. Olha só que loucura a diferença que isso faz. Um imóvel que, no papel, parece render ótimos 8,8% ao ano, na vida real pode estar entregando só 5,1%, depois de descontar todos os custos e impostos. A rentabilidade líquida é o único número que realmente importa no fim do dia. E que custos são esses que comem o retorno? A lista é longa. Tem o IPTU todo ano, tem o condomínio, que não para de chegar mesmo com o imóvel vazio, a manutenção, que sempre aparece de surpresa, a taxa da imobiliária, o imposto de renda e talvez o pior de todos, a vacância, aqueles meses dolorosos sem inquilino. Tudo isso vai beliscando uma fatia do lucro. E só para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago que a vacância pode fazer, olha esse número. Ficar com o imóvel vazio por apenas 2 meses no ano já significa uma perda de quase 17% de toda a receita de aluguel que era esperada. É um custo silencioso, mas gigante.
Agora vamos falar daquele sócio que ninguém convida, mas que sempre aparece na festa: o leão da Receita Federal. Basicamente, ele dá as caras em 2 momentos: no recebimento do aluguel e na hora da venda. Para o aluguel recebido de pessoa física, a regra é o tal do carnê-leão, que tem que ser feito todo mês. Parece um bicho de 7 cabeças, mas é um processo até que direto. Se o aluguel passar da faixa de isenção, tem que entrar lá no sistema da Receita, preencher as informações e pagar o imposto. Não tem muito para onde correr, tem que ser feito. Já na hora da venda, se tiver lucro, o leão aparece de novo com o imposto sobre ganho de capital. A alíquota começa em 15% para lucros de até 5 milhões e vai subindo. Esse imposto é calculado sobre a diferença entre o preço que foi vendido e o custo de aquisição lá atrás, corrigido. Mas calma, tem notícia boa. Existem algumas isenções bem importantes. Vender o único imóvel por até R$ 440 mil, usar o dinheiro da venda para comprar outra casa em até 180 dias, ou ser dono de um imóvel muito antigo, são algumas situações que podem livrar do pagamento desse imposto. Conhecer essas regras faz toda a diferença no bolso. Ok, mas e se a pessoa não quiser ter essa dor de cabeça toda de inquilino, de obra, de imposto mensal? Pois é, existe uma alternativa cada vez mais popular: os fundos imobiliários, os FIIs. Vamos ver como eles se comparam com o bom e velho imóvel físico. Se a gente colocar lado a lado, a diferença fica bem clara. Comprar um imóvel exige muito dinheiro e é difícil de vender rápido. Já nos FIs, dá para começar com pouca grana, dá para comprar e vender todo dia na bolsa e ter uma equipe profissional cuidando de tudo. E aqui, talvez esteja o pulo do gato: o imposto de renda. Enquanto o aluguel pode ser tributado em até 27,5%, os rendimentos dos FIs, na maioria dos casos, são isentos para a pessoa física. É uma vantagem gigantesca. Bom, depois de tudo isso, vamos ao que interessa. Como saber se o investimento no imóvel físico faz sentido para o perfil e para o momento de vida de cada um? Para fechar, aqui vai um checklist bem prático. Pense nisso como 5 perguntas que precisam de um sim antes de assinar qualquer contrato. O rendimento é bom? A localização tem poucos imóveis vazios? Os cálculos foram feitos do jeito certo, incluindo todas as taxas? Existe uma reserva de emergência para esse imóvel? E as obrigações com a Receita, está tudo claro e preparado? Se a resposta para a maioria for sim, o sinal está mais verde. Sem isso, o que era para ser um sonho pode acabar virando um belo de um pesadelo. E para terminar, fica essa reflexão. O imóvel é sim um ativo sólido, resiliente, mas ele também é ilíquido, exige muito capital e bastante gestão. A pergunta final não é se o imóvel é um bom investimento em si, mas sim se o patrimônio, os objetivos e o perfil de quem investe estão preparados para ele. Vale a pena pensar nisso.